Olá pessoal, mais um vídeo do grupo PET Mecânica da FURG para vocês. Hoje a gente trouxe um exercício de mecânica geral, um exercício do início da disciplina, onde a gente aplica bastante conceitos de geometria analítica lá do primeiro ano. Bom, o exercício é do livro Estática Mecânica para Engenharia, 12ª edição do Hibbeler. Vamos então ao enunciado. Exercício 2.99. Dois cabos são usados para segurar o mastro do guincho na posição e sustentar a carga de 1.500 newtons. Se a força resultante é direcionada ao longo do mastro do ponto A para o ponto O, determine a magnitude da força resultante e as forças FB e FC. Considere x igual a 3 metros e z igual a 2 metros. Bom, pessoal, eu dividi a resolução desse exercício em 8 etapas e é muito bom que a gente siga cada uma delas para compreender o raciocínio utilizado. Vamos então ao primeiro passo. Primeiro passo, coordenadas dos pontos. Então a gente vai coletar os pontos do exercício. O ponto O da origem, o A, o B e o C. Lembrando que eles possuem coordenadas x, y e z. Então o ponto O, 0, 0, 0, que é o da origem. O ponto A está situado sobre o eixo y, tem coordenadas 0, 6, 0. O ponto B está situado no plano XZ, em coordenadas menos 2, 0 e 3. E o ponto C está situado no mesmo plano e tem coordenadas 3, 0 e 2. Segundo passo, vetor a partir dos pontos. Então a gente vai construir vetores a partir da subtração de dois pontos. Então o vetor AB vai ser a subtração do ponto B e do A, o ponto B menos o ponto A. Lembrando que a gente pode escrever os vetores de duas formas, com a expressão cartesiana e com a expressão analítica. Mas nesse exercício eu vou utilizar a expressão cartesiana, porém fica a critério de vocês. Mesma coisa para o vetor AC e para o vetor AO. Ok? Lembrando que os vetores I, J, K são vetores unitários dos eixos x, y e z. Terceiro passo, módulo de um vetor. Então a gente vai calcular o módulo de vetor a partir dessa fórmula aqui. Então o módulo do vetor AB vai ser igual a 7, o módulo do vetor AC igual a 7 e o módulo do vetor AO igual a 6. Quarto passo, tendo o módulo do vetor e o próprio vetor, a gente vai calcular os vetores unitários. Então, o vetor unitário AB vai ser igual ao vetor AB sobre o módulo desse mesmo vetor. A mesma coisa para o vetor AC e para o vetor AO. Para o vetor AO, a gente já esperava que seria menos J, porque ele está sobre o eixo Y, porém no sentido oposto do eixo, por isso o sinal de menos. Quinto passo, atuação das forças. Onde as forças atuam, né? Então, a força FB atua na direção do vetor AB, a força FC atua na direção do vetor AC, e a força resultante FR atua na direção do vetor AO, como dito no enunciado. Então, a gente vai utilizar isso para o sexto passo, que é calcular as forças. Né? Então, o cálculo das forças é o seguinte. O vetor FB vai ser igual ao módulo do vetor vezes o vetor unitário da direção em que ele atua, e que a gente acabou de citar. Para o vetor FC vai ser a mesma coisa com o vetor unitário AC e com o módulo da força FC. E para o vetor FR vai ser a mesma coisa com o vetor unitário AO e com o módulo da força FR. Ok? Então, pessoal, a gente chega nessa expressão, na última expressão. Essa expressão, o que ela significa? FR é igual a menos FRJ. Né? Só que o que é esse FR vetor aqui? Esse FR vetor, ele é nada menos do que a soma das coordenadas dos vetores nos seus respectivos eixos. Então, a gente tem aqui esses dois vetores com as coordenadas no vetor I, a gente soma, né, que está aqui. Em J, a gente soma, que está aqui. E em K, a gente também soma, só que a gente não pode esquecer do 1.500. Menos 1.500, porque ele está no sentido oposto do eixo. Sétimo passo, a gente vai analisar e montar as equações. Então, vamos analisar essa equação aqui. Se a força resultante atua somente na direção do vetor J, então essa parcela que se encontra na direção I tem que ser igual a zero, e essa parcela que se encontra na direção K também tem que ser igual a zero, chegando assim na equação 1 e na equação 2. Então, a gente chega aqui, menos FR vai ser igual a essa parcela aqui, já que as duas acompanham o vetor direcional J. Aqui está. Assim, a gente chega no oitavo passo, que é resolver o sistema de equações. A gente tem 3 incógnitas e 3 equações, a gente consegue resolver o problema. Então, aqui estão as respostas para vocês e exercício resolvido. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até uma próxima.